A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para se manifestar sobre o inquérito das joias que indicia Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo das investigações da Polícia Federal. Segundo a PF, o dinheiro obtido com a venda de presentes recebidos de autoridades estrangeiras custeou o período em que o ex-presidente esteve nos Estados Unidos. Os negócios, envolvendo, entre outros itens, um relógio Rolex, teriam movimentado 6 milhões e 800 mil reais. E parte do dinheiro teria sido entregue em espécie a Jair Bolsonaro, cerca de 68 mil dólares, pelo pai do tenente-coronel Mauro Cid, o Mauro Lourena Cid. Inicialmente, a Polícia Federal chegou a falar em 25 milhões de reais movimentados pela associação criminosa, porque é assim que a PF chama, mas depois corrigiu esse valor. A gente já tinha essa informação, de bastidores, ela já circulava, mas agora com a confirmação. Entre os indícios que apontam o envolvimento do ex-presidente está o fato de ele não ter movimentado a conta mantida por ele no BB Américas, que é o braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos. O saldo em abril de 2023 seria o mesmo de 27 de dezembro de 22, poucos dias antes de ele viajar à Flórida. Para a Polícia Federal, Bolsonaro sabia da movimentação para a venda de peças recebidas de autoridades estrangeiras, especialmente da Arábia Saudita. Em uma conversa por WhatsApp com Mauro Cid, o ex-presidente chegou a responder, entre aspas, selva, uma espécie de saudação militar, Isso veio depois de receber um link sobre um leilão online de um kit de joias. E fez pesquisa, segundo os dados obtidos no celular dele, sobre a empresa Fortuna Action, responsável pela negociação. Após a retirada do sigilo nas redes sociais, Bolsonaro ironizou as investigações e afirmou o seguinte ao se referir à correção de valores feita pela PF, abre aspas, aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na Caixa Econômica Federal, Acervo ou Polícia Federal, inclusive as armas de fogo, fecha aspas. A defesa do ex-presidente, por sua vez, não abordou os detalhes das investigações, mas disse ter recebido com indignação o que chamou de equívoco no valor. Afirmou também que assim que foi instado, Bolsonaro entregou de forma espontânea os presentes ao Tribunal de Contas da União. Ainda de acordo com a PF, uma nova joia pode ter sido desviada pelo ex-presidente. É um barco de ouro sem indicação de procedência até o momento. Vamos direto a Brasília. João Pedro Melo tem mais informação pra gente, repercussões, desdobramentos dessa história toda. Bom dia pra você, JP. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, sobre essa questão, esse relatório ele tem mais de 400 páginas, traz uma série de elementos que indicam participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no desvio e na venda desses presentes de luxo que foram recebidos durante o próprio mandato dele na presidência da República. E aí a gente tem mensagens, fotografias, documentos que estão sendo analisados pela investigação e que mostram que Bolsonaro sabia desse esquema. Entre eles a gente tem essa mensagem dele com o Mauro Cid, essa interjeição de selva, que é uma espécie de treinamento, ou que os militares recebem no treinamento de guerra de selva, que é como se fosse uma afirmação. Sobre essa questão, nesse dia, Bolsonaro recebeu ali um link de Mauro Cid indicando que esse kit de joias ia ser leiloado em determinado momento. Esse link era o link do leilão. Só que essa joia acabou não sendo arrematada. Então, Mauro Cid decidiu leiloar mais uma vez, enviou para Bolsonaro outro link desse leilão. Ela também não foi arrematada e aí, logo depois, Mauro Cid, nessas mensagens obtidas pela Polícia Federal, desiste dessa venda e acaba recuperando esse colar. A defesa de Bolsonaro negou qualquer tipo de irregularidade, diz que os presentes recebidos pelo ex-presidente seguiram um protocolo rigoroso de tratamento e também catalogação pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica. Bolsonaro teve esse indiciamento pedido pela Polícia Federal pelos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Caso seja condenado, ele pode pegar de 10 a 32 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo desse relatório final da Polícia Federal sobre o caso e deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a conclusão dos investigadores. Segundo a Polícia Federal, os valores obtidos das vendas dos presentes e joias eram convertidos em dinheiro espécie e ingressavam no patrimônio pessoal de Bolsonaro por meio de pessoas interpostas, entre elas Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid. O trecho do relatório sobre as conclusões da Polícia Federal
registrava o seguinte, que os valores dos bens teriam incorporado 25 milhões de reais ao patrimônio de Bolsonaro. Só que após a retirada desse sigilo, a PF fez uma correção e o valor chegou aos 6 milhões de reais. Ainda assim, muito dinheiro, obviamente. A suspeita é de que a quantia pode ter custeado toda essa viagem do ex-presidente, como a gente falou agora há pouco, exatamente porque ele não movimentou a conta dele no BB Américas, braço do Banco do Brasil, nos Estados Unidos. E em nota, a defesa classificou esse inquérito como insólito e informou que esses presentes são catalogados sem a interferência do Poder Executivo, como a gente falou agora há pouquinho. Os advogados defendem ainda o seguinte, que a investigação está ignorando qualquer situação que tenha ocorrido em governos anteriores ao de Jair Bolsonaro. E nas redes sociais, o ex-presidente ironizou a Polícia Federal, disse que espera outras correções, inclusive de que essas joias e armas de fogo estão na Caixa Econômica Federal, mas até agora não tem nenhuma informação a respeito desse assunto. Segundo a Polícia Federal, ex-auxiliares de Bolsonaro foram ao exterior para resgatar essas joias, após esse caso, obviamente, ganhar repercussão na imprensa. O Tribunal de Contas ter determinado a devolução à Presidência da República. Entre eles, a gente tem o caso de Uacef, que diz que foi por conta própria recomprar essas joias, né, exatamente para devolver também por conta própria à Presidência da República. A informação que a Polícia Federal dá é a seguinte, que o grupo temia implicações legais devido à apropriação dos objetos por parte do ex-presidente e queria esconder os indícios de que eles haviam sido levados ao exterior e vendidos posteriormente. Claro que a gente vai continuar acompanhando, essas são só algumas das mais de 400 páginas que esse relatório final aí traz sobre o indiciamento do ex-presidente. É muita coisa, JP. Para o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, o caso das joias pode ter efeitos colaterais no futuro político do ex-presidente. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista. Além da inelegibilidade por uma condenação criminal, por órgão colegiado, no caso seria o STF, ele também vai ter suspensão de direitos políticos a partir do trânsito em julgado. Então, vai ter consequências também na área eleitoral? Sim, mas isso lá na frente, vamos deixar muito claro. Não é nem processo ainda, é um inquérito que teve o seu relatório concluído. Agora o Ministério Público vai decidir se oferece ou não denúncia e depois se vira ou não processo. Mas, por enquanto, não é nem processo. Isso. Como é que funciona a partir de agora, então? O Ivan está mais acostumado a acompanhar esse tipo de... esses protocolos sendo cumpridos. Vai me ajudando aqui, Ivan. O Ministério Público pode decidir que oferece denúncia, mas ele pode decidir também arquivar o caso. Ou pode decidir devolver o caso à Polícia Federal pedindo mais investigações sobre alguma lacuna que eventualmente tenha de ser preenchida. Supondo que o Ministério Público esteja satisfeito com os elementos e ofereça uma denúncia contra o ex-presidente, quem decide aí se recebe ou não essa denúncia, fosse um caso contra mim ou contra a Sheila ou contra o Ivan, seria um juiz. Sendo este caso contra Bolsonaro, será o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes. No caso, Alexandre de Moraes. Aceitando-se a denúncia, Bolsonaro se torna réu. Pena máxima para esse caso, 25 anos. Se ele for condenado a mais de 8 anos, terá de cumpri-los, não a totalidade deles, mas em regime fechado. Menos de 8 anos ele pode cumprir em regime semiaberto. Menos de 8 anos, regime semiaberto funcionaria como isso? Em casa? Uma prisão domiciliar? Um tornozeleiro, uma medida... Tornozeleira, coisa assim. É mais de 8 anos, necessariamente regime fechado, aí não tem nem discussão. Até porque ele tem bons antecedentes, enfim, ainda não tem nenhuma condenação criminal, a condenação que ele tem é no Tribunal Superior Eleitoral, então Bolsonaro pode alegar essas atenuantes, e essas atenuantes farão diferença, no caso dele, em caso de condenação. Ocorre que ainda há outros processos, né, tramitando em relação a supostos crimes cometidos pelo ex-presidente. Alguns mais avançados, como no caso da fraude no cartão de vacinação. Esse é um caso que a PGR entendeu que ainda não havia elementos para fazer uma acusação e pediu novas investigações, né, no começo desse ano, só para usar aqui de exemplo. E tem também as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Essas são as mais graves, envolvendo o ex-presidente. Não é boa a situação de Bolsonaro, até porque esse é um daqueles casos em que tá tudo ali, né? Tá tudo ali, à nossa vista. Sabe aquele assassinato que foi filmado e que a pessoa fala, investigações serão realizadas? Tá, tem que realizar investigações, mas eu tô vendo ali uma pessoa atirando na outra, eu tô vendo que a pessoa que apertou o gatilho é o fulano. Nesse caso, quando surgiu a denúncia, se não me engano foi no Estadão,
O Bolsonaro participava de um evento idêntico a este que aconteceu nesse último fim de semana em Balneário Camboriú, só que era nos Estados Unidos. Era uma reunião da CEPAC, essa reunião da direita. E ao falar sobre o assunto, ele disse que estava sendo crucificado por joias que ele não tinha nem o conhecimento que existiam. E aí depois ele teve que admitir que ele tinha conhecimento, que não só tinha o conhecimento, como tinha pegado pra ele. Porque ele tinha entendido que aquilo era um presente pra ele e não pro Estado brasileiro. Ora, se ele entendeu que aquilo era um presente pra ele e ele podia fazer o que bem entendesse com aquelas joias, na época ainda não tinha nem Patek Philippe, muito menos esse barco de ouro aí, sobre o qual a gente não sabe tanta coisa. Por que aqui na CEPAC ele disse que não sabia da existência dessas joias? Né? E aí teve Vassef dizendo que tudo aquilo era mentira, e depois admitindo que foi lá sim, naquela loja na Flórida, para comprar o relógio de volta. Pra salvar o relógio, dar de presente ao Estado brasileiro, esse grande patriota. Né? Então tá tudo ali. Tá tudo ali. Por que o pai do Mauro Lorena Cid teria tirado uma fotografia de um daqueles itens que foram entregues pela Arábia Saudita? E aí você junta com as mensagens do Mauro Cid Filho dizendo precisamos de uma foto para que a gente possa fazer o orçamento. Então tá tudo ali na nossa cara. E aí vem esse Selva. A Selva é o alívio cômico, né? Uhum. Olha aqui o eu nunca entendi muito bem o que significa esse Selva. Selva! Você imagina o cara pintado ali com a bochecha pintada de preto, né? Se esgueirando entre as matas, buscando o inimigo, bravos homens valorosos. Não, os caras estavam trocando o link para um leilão de joias roubadas. Selva! A gente fica na expectativa dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República, porque na gestão anterior houve um pedido da PGR para que esse caso das joias fosse declinado, né? Saísse do Supremo Tribunal Federal, mas como os procuradores, enfim, têm autonomia e agora é um procurador indicado por um outro governo, a gente não sabe qual vai ser enfim, a manifestação, né, da PGR nesse... Mas já houve um pedido da Procuradoria-Geral da República no passado, da vice-procuradora Lindora Araújo, para que fosse declinado e isso não fosse de competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso das joias. Boa. E é tudo tão difícil de explicar, e a gente sempre brinca aqui, que quando alguém tenta explicar o inexplicável, inevitavelmente acaba caindo no ridículo. Não tem como. Que aí veio Eduardo Bolsonaro, sempre o mais voluntarioso, né, da família nesses instantes, e resolveu fazer uma súplica ao governo saudita e também uma explicação sobre o porquê não faria nenhum sentido o pai dele tentar embolsar o dinheiro dessas joias. Coloca aí. Mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Bom, como ficou claro, esse áudio é de uma entrevista que Eduardo deu à TV CNN, e ele diz que Bolsonaro não precisa desses recursos, mas a gente sabe que ele não precisa. Ué, e desde quando o ladrão só rouba quando precisa? Ele tá muito feliz com o G-Shock dele, não tenho dúvida. Ele nunca teve a intenção de trocar o G-Shock no pulso dele pelo um Patek Philippe. Porque Bolsonaro não tem sofisticação para avaliar o valor de um Patek Philippe que não seja o financeiro, o monetário. Mas o monetário ele tem. Ah, tem. Até porque ele tem você aí ao lado, né, Edu? Até porque ele tem o Flavinho, que de grana entende. Então ele sabe exatamente o valor monetário daquele... Não o valor intrínseco de você ter uma obra de arte. Procurem no YouTube como é que é a fabricação de um relógio desses. Quanto demora para ele ser feito, o cuidado, os detalhes milimétricos, né? Não é à toa que esse troço custa tão caro. Mas o valor monetário ele conhece. G-Shock no pulso, Patek no bolso.
é farofa de frango na perna, mas no Palácio do Planalto é lagosta. Ele não precisa dos recursos. Mas mesmo assim, quando precisa de grana para custear os seus processos, ele não usa a própria grana. Ele pede Pix e fatura 17 milhões. Então ele sabe muito bem o valor monetário das coisas, embora não tenha, repito, a sofisticação para entender o valor intrínseco de alguns objetos. E quanto a essa tentativa desesperada de pedir para a Arábia Saudita pegar de volta as joias, primeiro, para manter boas relações, bastava não ter vendido, né? Bastava ter feito com elas aquilo que deveria ter sido feito desde o começo, incorporá-las ao patrimônio nacional. Foi para isso que a Arábia Saudita presenteou o Brasil, imaginamos. Pode ter mais coisa por trás. Mas, a princípio, presentes de chefes de Estado a outros chefes de Estado têm esse destino. Bastava não ter vendido. Agora que vendeu, o estrago tá feito. E caso a Arábia Saudita peça de volta, primeiro, não vai adiantar nada porque esses relógios já pertencem ao Estado brasileiro. E segundo, isso não mudaria em uma vírgula a situação jurídica de Jair Bolsonaro. A impressão que dá é Eduardo Bolsonaro querendo ganhar tempo e apelando aí para um recurso desesperado que na prática não teria função e valor nenhuma. Não é bonito o futuro, Edu.